Hoje nós estamos na terça-feira dessa quarta semana do tempo comum. E a liturgia hoje fala o Evangelho sobre vocação e a primeira leitura sobre o pecado da idolatria. Nós estamos acompanhando nessa semana um Evangelho que a liturgia nos propôs no domingo, Jesus convidando os seus a conhecer o Pai. Jesus, primeiro louvando ao Pai, agradecendo por revelar essas coisas aos pequeninos. E depois, Ele convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados, como um bom pastor de hoje. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos darei descanso. Eu vos darei a paz. E a paz está no meu coração, que eu vou os conduzir. Eu sou um pastor, eu os conduzo para o redil eterno do meu Pai. E a minha vontade é que todos conheçam o meu Pai. Então nós estamos na liturgia, ressaltando a nossa união com o Pai, a nossa vida íntima, a nossa comunhão com Deus. Essa prioridade, o primado da nossa vida espiritual. Porque a segunda leitura do domingo dizia: buscai as coisas do alto, vivei uma vida espiritual e não carnal. Uma vida no Espírito, na linguagem de São Paulo. Essa vida espiritual que Jesus veio nos trazer. É Ele que veio abrir, dar essa expansão e a plenitude da vocação do nosso espírito. É só a vida eterna que consegue alimentar tudo aquilo que está ainda preso em nós, concentrado em nós. Nossa alma, ela quer uma realização plena, a visão plena, encontrar face a face o Pai, esse conhecimento pleno do Pai, por meio de Jesus. E nisso consiste a vida no Espírito. Essa é a vocação última de cada um de nós. Como o Evangelho fala de vocação: pedi ao Senhor da messe que mandai. Essa vocação não somente para cuidar das coisas dessa terra, mas uma vocação de pertença ao Pai, de retornar à casa do Pai, por meio de Cristo. Mas nós temos um grande empecilho. Nós nos apaixonamos pelas mediações, pelos caminhos, pelos meios pelos quais Deus nos deu para chegarmos ao Pai. Por exemplo, a criação, o mundo do trabalho, da cultura. Às vezes nós deixamos nos absorver por todos esses caminhos legítimos, bons, de santificação. Porque o nosso trabalho é um caminho, um meio de santificação. Quantos santos, quantas congregações, por exemplo, São José Maria Escrivá, a santificação pelo trabalho, os beneditinos, o trabalho como santificação, a atividade humana como caminho de santificação, o estudo, as artes, a cultura, quando feito para a maior glória de Deus, quando nós temos uma finalidade elevada, que é o conhecimento do Pai, tudo isso são meios legítimos de santificação. Mas às vezes nós erramos o alvo. Não é tão simples, é sempre um esforço. Nós estamos sempre
numa sese profunda de purificação, e não permitir que as coisas boas e criadas deste mundo aprisionem o nosso coração. E é isto que consiste a idolatria, quando nós paramos nas coisas boas deste mundo, pessoas, atividades, pensamentos, conteúdos, culto, a criação mesmo, aspecto positivo, bom que Deus nos deu, mas às vezes nós idolatramos, nós somos absorvidos por eles, e a nossa alma fica prisioneira. Então hoje, olhando a primeira leitura, Amós, denunciando e falando palavras firmes para Israel, dizendo: cuidado, Israel, vocês, uma palavra até interessante, vocês semeiam ventos, estão colhendo tempestades, porque estão se apaixonando pelas coisas, promovendo idolatria, esqueceram do seu Deus, esqueceram da finalidade pela qual nós estamos nessa vida, a nossa vocação última de conhecer o Pai, de estar no Pai, de amar a vida eterna. Às vezes nós amamos demais esta vida. O que é seguir o bom pastor? O que é fazer a vontade de Deus? É amar mais o céu do que as coisas criadas, ou na linguagem do Evangelho, colocar em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo mais será ajustado. Mas o nosso coração tem que estar no conhecimento, na busca do Pai, a vida eterna, por meio das coisas criadas, aí conforme a vocação específica de cada um. Os sacerdotes, as famílias, os monges, não importa o lugar, desde que não seja um ambiente onde, é evidente aqui, não estou canonizando o pecado não tem lugar em qualquer atividade e vocação, o pecado não tem lugar, mas qualquer atividade humana ou religiosa na sociedade, não importa se é privada, pública, ou religiosa, ou militar, não importa qual ambiente, o importante é que eu faço para a maior glória de Deus. Eu estou fazendo, o meu coração está no Pai, por meio de Jesus Cristo, amando, buscando uma vida espiritual, onde, através do quê? Através dos sacramentos e das devoções, aquilo que a igreja nos dá, aquilo que Jesus nos ensina. Então, queridos irmãos, aproximemo-nos mais deste bom pastor. É Ele que nos dará a medida certa para continuarmos a realizar nossa vocação neste mundo, como sacerdotes, militares, empresários ou homens, funcionários públicos. Não importa onde, o importante é como fazer, como Jesus. Amar e fazer tudo para a maior glória de Deus, realizando tudo como se Jesus fizesse. Então peçamos essa graça de santificarmos os lugares onde estivermos, com o Espírito de Cristo, o Espírito do ressuscitado que está em nós, como batizado. Cada um de nós carrega o reino dos céus, carrega o Espírito Santo, esta luz, este sal, que vai dar sabor a todas as realidades humanas, que vai iluminar todas as realidades humanas. É isto que Jesus quer. Ide por todo o mundo e semeai o Evangelho, atentos com o espírito do mundo,
que quer absorver as vossas mentes, atentos com o pecado. Então, queridos irmãos, peçamos aos nossos anjos da guarda. Hoje celebramos os anjos, que eles nos ajudem, nos auxiliem, para termos o discernimento em escolher sempre a Cristo, colocar sempre o reino dos céus em primeiro lugar, não deixar de rezar. Eu tenho que separar por dia um horário para a oração. Vocês sabem que de manhã, a manhã inteira, nós temos aqui possibilidade de adoração, de rezar o cenáculo. À tarde, a partir das 3 horas, já temos o terço da misericórdia, Santa Missa, até a noite, às 18h30, não tem desculpa. Você tem que reservar uma parte do seu dia para estar com o Senhor, na meditação da palavra, na adoração, no cenáculo. Somente assim, nós santificaremos tudo aquilo que fizermos, onde estivermos, não importa. Então peçamos nosso anjo da guarda, que nos ajudem a realizar essa vocação que Deus espera que nós sejamos fiéis com Ele até o fim. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém.